Você sente medo ou você vive nele? Hoje eu queria bater um papo com você sobre medo. Eu tava olhando os dados desse podcast e eu vi que o episódio mais ouvido é o episódio sobre medo. E eu fiquei um tempão pensando sobre isso. Sim, porque isso é algo que todos temos em comum. Todos sentimos medo, seja medos normais, né, do dia a dia, enfim, de coisas que podem acontecer, o medo de perder alguém que a gente ama, etc. Existem os medos da nossa cabeça, né, aquele medo de falhar, de não ser boa, aquele medo de não ser amada. E existem medos que a gente inventa. Enfim, medo. Medo de não ser amada, de ser exposta, de falhar. Às vezes a gente chama isso de ansiedade também. Às vezes a gente chama isso de não é pra mim, mas no fundo é medo. E o pior não é sentir medo. O pior é quando ele vira parte da sua identidade. Quando você começa a dizer eu sou assim, eu sou tímida, eu sou insegura, eu sou assim mesmo. Não. Você não é, você está. Você aprendeu a ser. A primeira coisa é tirar essa etiqueta de que você é algo e ponto final. Mas no fim, de onde vem esse medo todo? A maioria dos nossos medos não veio de agora, não começa do nada. Eles nascem quando a gente é criança, quando a gente aprende que a gente não pode errar, que a gente não pode incomodar, que a gente não pode ser demais. E aí a gente cresce tentando controlar tudo, o que os outros pensam, o que vai acontecer, o que vamos sentir. Controle é só uma ilusão. No fim, essa tentativa de evitar a dor vira uma prisão emocional. E no meio disso tudo tem o medo de dar certo, que também existe. E é uma coisa que ninguém fala. Às vezes o que mais assusta é dar certo. Porque dar certo significa crescer, significa se expor. Se expor significa correr risco, sair da zona de conforto. E tem gente que prefere ficar num lugar pequeno, mais seguro. Porque brilhar demais dá medo também. Ser o centro das atenções e correr riscos, né? De falhar, de todos estarem olhando naquele momento que eu falhei. A insegurança faz parte disso também, como uma forma de controle. Já reparou como a insegurança te dá sempre uma desculpa? Não vou tentar porque já sei que não vai dar. Eu não sou boa o suficiente. Ela protege seu ego para evitar uma rejeição, mas também evita a vida. E se o medo não fosse a sua referência? Quem você seria sem esse medo? Como você faria? Que projetos começaria? Que pessoas deixaria entrar? Porque o medo pode até andar com você, mas ele não precisa vestir sua pele. Eu acho que a gente normalizou o fato de sentir medo de tudo, ou de não tentar as coisas diferentes, coisas novas, que elas sejam arriscadas ou não, mas de não tentar algo novo porque a gente sente medo e a gente normalizou simplesmente o fato de sentir medo. A gente se acostuma com isso, a gente se acostuma a dizer não para tudo aquilo que vai fugir do nosso controle ou que vai sair da nossa rotina. E a gente vive esse medo como se ele fosse parte da gente. E mais uma vez eu queria te falar que talvez você me enxergue como alguém que não sente esse medo, porque eu já fiz muitas coisas ousadas, né? De viajar sozinha e ir para outro lado para outro continente, viver sozinha do nada e ser babá de uma família. E aprender uma língua, me jogar numa língua que eu nunca tinha estudado enfim. De fato, eu acho que pensando hoje eu também sentiria muito medo de fazer isso de novo, simplesmente ir para um outro país e, enfim, começar do zero, sem falar nenhuma língua e nem conhecer nenhuma pessoa. Mas eu queria te falar que eu senti muito medo, mas a minha vontade de viver, ela era muito maior. Ela gritava, ela rasgava meu peito e eu tinha que fazer alguma coisa com isso.
E por isso eu fui, mesmo com medo. E hoje, depois de ter vivido isso, eu sou muito mais aberta a não deixar esse medo me proteger, sabe? Porque o medo, ele protege, ele quer te manter segura. E tá tudo bem, a gente precisa de segurança também. Mas às vezes o medo exagera. Ele prende a gente antes mesmo da gente tentar. E até faz a gente calar outras partes de nós que gritam pra ter coisas que a gente quer, que a gente precisa viver. O medo pode fazer também você acreditar que você não vai dar conta, que vão rir de você, que não vai dar certo. Então, chega uma hora que a gente precisa controlar esse medo. Tipo, tá bom, eu sei que você tá aí. Eu entendo, mas agora quem decide sou eu. E eu vou decidir agir mesmo sentindo medo. Porque o medo pode até vestir sua pele, mas ele não é a sua essência. Você é muito mais. Você é aquela que vai sonhar, que sente, que quer viver. E às vezes sobreviver não é mudar de continente, não é pular de paraquedas. Às vezes viver é só tentar um hobby diferente, é só fazer um caminho que você nunca fez para ir pro trabalho e ouvir uma playlist que você nunca ouviu antes. E tentar cantar ou tentar um talento, uma competência, buscar alguma outra coisa que você nunca tenha feito, começar uma dança nova ou escrever um livro, sabe? É só sobre sair da zona de conforto e descobrir quem você é e qual é o medo que fizeram você desenvolver na sua vida. Porque alguém lá atrás disse que, não, melhor não, porque você vai cair, você vai se machucar, você vai se frustrar, porque vão rir e porque não podem ter vergonha, vão ter vergonha, você vai precisar ter vergonha, sei lá. Alguém botou esse medo lá. Você precisa tirá-lo de lá. Então começa pequeno, um passo de cada vez, uma escolha por dia, um passo pequeno, uma conversa honesta com você mesma. E quando o medo vier, acolhe, respira e segue. E não segue achando que é isso, que só porque você tá se arriscando vai dar certo. Não para na primeira frustração, porque às vezes dá errado, mas para dar certo precisa dar errado. É bem clichê, né? Todos os homens milionários já fizeram uma empresa falir. Porque para dar certo tem que dar errado primeiro, para você ter experiência, para você ter aprendizado. Então não precisa arriscar tanto, sair tanto da sua zona de conforto, mas faz, ousa um pouquinho e você vai ver como isso vai te fazer bem. Eu queria aqui te propor um exercício que eu fiz com a minha psicóloga. Aparentemente é um exercício bem conhecido para tentar reduzir essa sensação de medo, de angústia, de ansiedade. É um exercício que durante 2 semanas, sem interrupção, então todos os dias durante 2 semanas, você precisa escolher 30 minutos do seu dia, de preferência antes das 14 horas, porque o seu cérebro ele tem que estar acordado, né? Você não pode estar sonolento. E aí você tem que deitar na cama e ficar durante 30 minutos sem nenhuma interrupção, telefone, celular, TV, etc. E nesses 30 minutos você vai se concentrar e pensar nesse medo. Qual é o seu medo? Eu tenho medo de me envolver de novo com alguém, eu tenho medo, sei lá, de altura, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo, enfim, não importa. Você vai pensar nesse medo durante 30 minutos, sem julgar, sem achar uma solução, sem só pensar nele, pensar no que vier na sua cabeça em relação a esse medo. Isso significa
uma parte, né, da terapia que chama exposição mental ao medo. É uma exposição intencional a esses pensamentos que causam medo, dentro de um ambiente seguro e com tempo limitado. A ideia desse exercício é quebrar o ciclo do evitamento, que costuma alimentar a nossa ansiedade. Então, quando você quebra, porque sempre que você pensa no problema, você tenta não pensar, você desvia e tal, porque isso te causa um sentimento de repulso, um sentimento de frustração, de ansiedade, etc., a gente evita de pensar. E quando a gente faz essa exposição intencional, justamente, a gente consegue quebrar esse ciclo do evitamento e que impede a gente de pensar nisso. E a gente faz o cérebro perceber que aquele medo não é tão perigoso quanto parece. Então é uma espécie de tentar acostumar o nosso cérebro ao medo, sabe? Pensar repetidamente no medo, mesmo que no início seja muito desconfortável, o cérebro vai se acostumando e o nível de ansiedade tende a diminuir. Então, essa técnica se chama habitação emocional. E aí você cria um espaço seguro para você sentir. A cama normalmente é o nosso local seguro, é um espaço controlado. A pessoa decide conscientemente enfrentar esse medo e ao invés de ser surpreendida por ele no dia a dia, porque muitos dos nossos medos, eles vêm um pouco do desconhecido, né? A gente tem medo de fazer algo novo porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca passou por isso, a gente não sabe. Então, quando a gente se expõe a esse medo, a gente não tem essa sensação de ser surpreendida, né? A gente vai pensar e, enfim, se acostumar com essa sensação. Os pontos importantes desse exercício não é ficar ruminando nem se torturando. É uma exposição consciente, observar o medo como se fosse um filme mental, sem tentar fugir, racionalizar e etc. É essencial fazer todos os dias, mesmo quando parece incômodo, durante essas 2 semanas. E pode ser útil você anotar os pensamentos e as sensações após cada dia, para você poder acompanhar a sua evolução. Então, no início, tem tendência a ser um pouco mais difícil e ir ficando um pouco mais fácil depois. Essa técnica pode funcionar para qualquer medo, assim, medo de inseto, aranha, agulha, ou ansiedade um pouco generalizada, sabe? Medo constante do futuro, preocupações excessivas. Pode ser sobre pensamentos, tipo toque, essas coisas. Ou medos existenciais, medo da morte ou de ficar doente e tal. Essa é a primeira etapa. Em seguida, a gente tem outras etapas, que tem a exposição comportamental. Então, mais 2 semanas, né, nessa etapa 2, que é você tentar pegar tudo isso que você pensou e se expor para uma situação real e concreta. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, tentar fazer um pequeno discurso na frente de algum amigo. Se você tem medo de cachorro, e tentar observar um cachorro de longe. Se você tiver medo de fracassar, enviar algum projeto, mesmo que ele não esteja ainda perfeito. É tipo progressivo para você se construir uma escala de medo, sabe? Do mais leve ao mais intenso. E na semana 3, na etapa 3, a gente acolhe esse medo sem julgar. Então é ter uma atenção plena de observar as sensações de medo que você já observou, né, durante as primeiras semanas, respirar e ter uma consciência de si mesmo, sabe, uma coerência cardíaca onde você pensa naquilo e aquilo não faz o seu coração acelerar. E escrita terapêutica também. A ideia disso tudo é que quando você passar todas essas sessões, você ter um melhor conhecimento de si mesma, sabe? Conhecer o que ativa esses medos, né? Os gatilhos. Não evitar essas situações ou evitar de avançar na vida por conta de medos. E aceitar que talvez esse medo possa aparecer, mas que ele não vai controlar tudo, que ele não vai te desestabilizar, que ele não vai te impedir de viver, sabe? A ideia muda de quero nunca mais sentir medo para posso viver com um pouco de medo sem deixar que ele me paralise.
Eu recomendo que, se você tem algum tipo de medo muito forte e tal, que você busque terapeuta, se você já não tem um. Busque conversar com isso conversar com o seu terapeuta sobre isso. Se você ainda não tem um terapeuta, buscar algum que faça terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia da aceitação e compromisso, né, ACT, que pode ajudar a vencer esse tipo de medo e avançar na vida, mesmo que sejam medos pequenos, mas às vezes os medos pequenos, eles te impedem também, né, de avançar, de viver a sua vida, de tentar novos projetos, etc. Pelo medo do inconfortável, né. Aqui eu não tô falando muito de fobia. Se você tem fobia, o ideal é você realmente fazer um tratamento direto, não tentar um exercício de consciência, né. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais.